Olha só, antes de dar início ao vídeo sobre a explicação da nova NR01, eu gostaria de adiantar para você que eu preparei um e-book de um estudo técnico da NR01. É um e-book totalmente gratuito, muito interessante, com alguns comentários. Se você tiver interesse, se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar disponível o link na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo por outros canais, Instagram, Facebook, eu vou deixar um link lá na biografia do meu Instagram. É só clicar lá para poder receber esse e-book gratuitamente no seu e-mail. Beleza? Valeu! Tudo certo, pessoal? Nova NR01. Mais um vídeo explicativo. Eu sei que existem alguns vídeos disponíveis aí nas redes sociais, mas algumas pessoas ainda possuem algumas dúvidas, então resolvi fazer esse vídeo para complementar as orientações que os colegas já passaram por aí. Pessoal, portaria 915 é onde a NR01 ela saiu dessa portaria 915, né, do dia 30 de julho de 2019, alguns dias atrás. Essa portaria ela possui dois anexos. Um dos anexos fala da NR01, como propriamente dito, e um outro anexo fala sobre os itens que foram revogados lá de outras normas. Por que a maioria desses itens foram revogados? Já adiantando um pouco a explicação. Porque eles foram inclusos na NR01, tá, pessoal? Então, sem muitos sustos por aí. Dentro da NR01, nós temos dois anexos. O anexo 1, que fala sobre o glossário, né, termos e definições, e o anexo 2 fala sobre as diretrizes relacionadas aos cursos EAD. Então, essa é a estrutura da NR01. O artigo 2º da portaria 915, ele revoga a NR02, e que para a maioria dos profissionais de segurança, de fato, a NR02 não servia para muita coisa. A opinião minha também, né? Não tinha, há muito tempo não se aplicava a NR2. Essa é a minha opinião também, como a de vários colegas. O artigo 3º, ele revogou o anexo 3 da NR20, porque o anexo 3 da NR20 falava sobre os cursos EAD. Então, agora existe um anexo específico da NR01 que fala sobre os cursos EAD, independente de norma, tá? Então, ficou de forma geral, né? O artigo 5º, ele estabelece um prazo lá de 12 meses do item 16.1.1, que é sobre a emissão de certificados, ok? Então, existe um prazo de 12 meses para adequação a esse item, apesar que a maioria das empresas, quando realiza treinamentos, já emite certificados, então está tranquilo o atendimento a isso. O artigo 6º fala o seguinte, isso aqui é importante, pessoal. Enquanto não houver um sistema informatizado para recebimento das declarações e informações digitais, o empregador deverá manter declaração de inexistência dos riscos para fazer jus ao tratamento diferenciado. Tá? Então, é importante isso aqui. Enquanto não tiver uma informação, as informações disponibilizadas, o empregador deverá manter uma declaração de inexistência dos riscos para poder fazer jus àquele tratamento diferenciado lá, microempresas, pequenas empresas, grau risco 1 e 2, que é dispensado lá do PPRA, enfim, vou comentar sobre isso um pouco mais à frente. O artigo 7º, ele fala que a NR01 e os seus anexos, isso aqui é interessante também, devem ser interpretados de acordo com a portaria 787, que é uma portaria recente, né, de novembro de 2018. Tá? Então ela fala sobre isso, que a NR1 e os anexos devem ser interpretados de acordo com essa portaria. E essa portaria, pessoal, ela fala o seguinte, que as normas elas se classificam em 3 tipos, né? As normas gerais, especiais e setoriais. As gerais, por exemplo, a NR01 é uma norma geral, ela se aplica para todas as outras, é uma norma geral. A norma especial, por exemplo, é a NR35 e a NR33, né? Altura e espaço confinados, são normas específicas ali desses assuntos. E a norma setorial, como por exemplo a NR18, que é da construção civil. Então isso é citado lá na portaria 787. Eu acho que é importante todos os profissionais entenderem essa portaria, porque isso é citado na portaria 915 aqui, que fala sobre a NR01. Já falando da NR01, ela é uma norma geral, como eu acabei de citar. Os anexos também têm suas classificações, tá, pessoal? Os anexos das normas, ele tem classificação tipo 1, 2 e 3. Sendo o tipo 1 um anexo complementar à parte geral da norma, o anexo tipo 2, ele trata sobre uma situação específica. Aí que você tem um exemplo, o anexo 2 da NR9, ele é considerado como um anexo tipo 2, porque ele fala especificamente da exposição ao benzeno imposto dos revendedores de combustível e tal. E o anexo tipo 3, ele não interfere na norma, que é, por exemplo, o glossário. Tá? Então, a nossa norma NR01, ela é uma norma geral,
O anexo 1 é considerado como tipo 3, porque ele é um glossário, né, basicamente. O anexo 1 é um tipo, não é? Ele é um glossário. E o anexo 2 é um tipo 1. Então, essa é a primeira parte dessa explicação. Vou continuar com as demais explicações na sequência. Bom, pessoal, no item 1, objetivo, não tem muita diferença, né? não tem muita razão para se preocupar aqui. A única observação que eu faço é o seguinte: na norma anterior, não tinha esse campo específico objetivo. Tá? E isso aqui, essa nova estrutura da NR 01, ela vem de encontro com a nova estrutura que está citada lá na portaria 787. A partir de agora, a partir dessa portaria 787, todas as normas devem seguir essa estrutura. É uma coisa simples, isso aqui é mais uma coisa administrativa, mas eu acho que é importante todo profissional saber disso. Né? Então, todas as normas devem seguir essa estrutura: sumário, objetivo, campo de aplicação, requisitos técnicos gerais administrativos, glossário, e ainda tem alguns artigos lá que falam que pode ter as disposições finais, alguns anexos, e mais algumas coisinhas lá que depois vale a pena vocês consultarem essa portaria 787. E a NR01, ela está exatamente estruturada de acordo com essa portaria 787. Ela tem lá o item sumário. Dentro do sumário, logo abaixo do sumário, fala o campo 1, objetivo, o campo 2, campo de aplicação, o 3, competências e estruturas, o 4, direitos e deveres, informações digitais, documentos digitais, treinamentos, tratamento diferenciado, disposições finais, e os dois anexos aí, o anexo 1, glossário, e o anexo 2 fala sobre as diretrizes do modo EAD. Beleza? Vamos seguir agora para o próximo tópico aqui. Galera, item 2, campo de aplicação, não teve muitas diferenças comparando aí com a norma anterior. Assim como o item 3, competências e estrutura, também não teve muitas alterações, exceto uma simplificação no texto, tá? Mas que no frigir dos ovos o conceito é o mesmo comparando com a norma antiga com a atual. Então a atual ela tem tem menos textos, né? Porém o conceito é o mesmo, tá? Agora, o item 4, direitos e deveres, eu elenquei aqui alguns pontos, são 3 pontos que me chamou a atenção. Primeiro, o item 141, que fala das responsabilidades do empregador, né, que ele deve implementar as medidas de controle seguindo uma hierarquia. Eliminação dos riscos. Segundo ponto, minimização dos riscos com as proteções coletivas. Minimização dos riscos com a adoção de medidas administrativas e, por último, o EPI. Então, esse item veio reforçar na NR01, que é uma norma geral aplicada para todas as outras normas, essa questão da hierarquia da implementação das medidas de controle. Isso antes era citado na NR09, porém agora está lá na NR01, ou seja, é uma norma que serve de aplicação para todas as outras. Outro item importante, o 1.4.3, do direito de recusa. Inclusive, várias normas foram revogadas por conta desse item, né? Porque outras normas já citavam a questão do direito de recusa e foram revogados esses itens justamente porque agora esse item está contemplado na NR01. E uma coisa que chamou atenção é de acordo com a análise do trabalhador, análise de risco dele de uma situação de risco grave e iminente. Então é de acordo com a análise dele, do trabalhador. Existe uma norma, agora não vou me lembrar qual norma que falava assim que tinha que ter uma orientação para o trabalhador acionar o direito de recusa, tinha que ter uma justificativa técnica, não sei o que lá. Poxa, o trabalhador tem uma justificativa técnica, está forçando um pouco a barra, né? Então eu, Júlio, vejo isso com bons olhos. Eu já vi outros profissionais de segurança não entender dessa forma, mas eu entendo dessa forma. Então, de acordo com a análise do trabalhador, se ele entender que uma situação é risco grave e iminente, ele pode acionar aí o direito de recusa. E uma coisa importante, que a norma está bem clara agora, que fala o seguinte: comprovado pelo empregador que há situação de risco grave e iminente, aquilo tem que ser corrigido. Ou seja, quem é que essa responsabilidade, a norma está jogando a responsabilidade para o empregador, ok? Mas quem está lá no chão de fábrica, quem está lá na linha de frente, é o gestor. Então, nós profissionais de segurança, agora temos que ser inteligentes para usar esse item para jogar para cima do gestor o papel que de fato é dele há anos, né? Porém, infelizmente, a gente encontra aí gestores que não assumem a sua posição, né? Não assumem o seu papel diante da segurança do trabalho. Então, nos treinamentos, né, aqui ficou uma dica, nos treinamentos que vocês forem realizar com seus gestores, com seus supervisores, encarregados, coordenadores, enfim, reforçar sobre esse item, né, que está na mão do gestor, impedir que os trabalhadores continuem em as atividades em situações de risco grave e iminente, né, situações RGI. E, por último, o item que me chamou a atenção aqui dentro do item 4, direitos e deveres, é o item 144, que fala sobre o treinamento na admissão.
na norma anterior, falava assim, que o empregador deve orientar os trabalhadores quanto aos riscos, enfim, tinha lá os itens, né? Só que isso não falava, na norma antiga não falava que isso tinha que ser na admissão. Então, eu achei interessante isso, eu achei positivo, que agora está citado, que na admissão o trabalhador deve ser orientado sobre os riscos, medidas de controle, inclusive o direito de recusa, né? Então, isso agora está muito claro. Ou seja, aquele treinamento de integração, se antes algumas pessoas ficavam com dificuldade para poder justificar a necessidade dele, através desse item 144 a gente consegue justificar a necessidade do treinamento de integração. Beleza? Seguindo para o próximo ponto. Dando sequência, pessoal, próximo item, item 5, informações digitais e a digitalização de documentos. Um ponto a se destacar é o seguinte, ele reforça, esse item aqui, ele reforça a portaria 211, de abril de 2019, que falava sobre assinatura, né, e guarda eletrônica dos documentos, que isso aí eu acho que realmente foi uma inovação e estava precisando. Quando a empresa é muito grande, você faz o PPRA, ele fica gigantesco, né? Então, armazenar isso de forma eletrônica, ter essa possibilidade, eu vejo isso de forma muito positiva, além do que também contribui para o meio ambiente, né? Com relação a desperdício de papel, enfim. Esse item também ele veio para reforçar o sistema de escrituração digital, que é o até então conhecido como e-social, e deve mudar o nome, né, pessoal? Uma coisa que é citado nesse item, que os documentos físicos anteriores à vigência dessa norma, eles podem também ser digitalizados, porém, tem que guardar o documento original, de acordo com o prazo estabelecido pela legislação. Uma observação que eu faço aqui, uma chamada de atenção, é para aquelas áreas que sofrem com falta de energia elétrica e, de repente, não tenham geradores de energia, cuidado com esse armazenamento de documentação apenas em meio digital. Se a Secretaria do Trabalho, você receber uma fiscalização e de repente tiver sem energia, você não pode falar, eu estou sem energia, por isso que eu não tenho a documentação para te apresentar. Então, cuidado com isso. Se na sua empresa, a localização dela sofre com essas questões de falta de energia elétrica e na sua empresa não tem um gerador de energia, eu aconselho a manter lá o documento físico também. Beleza? Próxima dica. Bom, pessoal, próximo item, item 6, capacitação e treinamentos. Esse é um item bem questionável. Na verdade, são vários argumentos aqui para a gente fazer. Um primeiro ponto, que os certificados agora têm que conter o nome e a assinatura do trabalhador. Antes, isso não era necessário. No caso, a assinatura do trabalhador não era necessário anteriormente. Agora é necessário ter a assinatura do trabalhador. O que acaba demandando, né, dar um trabalho extra para nós aí. Mas, enfim, é o que está na norma. Uma coisa importante que cita nesse item 6 é que o treinamento inicial deve ocorrer antes de iniciar as atividades ou antes da nova função. Lá no item 1.4.4, isso ficava um pouco na nuvem. Lá falava que o treinamento deveria ser feito na admissão, inclusive utilizando os DDS. Os DDS poderiam ser utilizados para passar aquelas orientações. Porém, a gente sabe que o DDS é 5, 10 minutos. Como é que você vai fazer um treinamento de integração no DDS? Então, esse item aqui, que está lá no item 6, ele vem reforçar exatamente isso. Ele vem deixar as claras, né? Que o treinamento inicial deve ocorrer antes da pessoa iniciar, antes do trabalhador iniciar suas atividades ou antes de exercer a nova função. O que é óbvio, né? Porém, ficou claro aqui, né, pessoal? Esse item, o item 6 também cita que os treinamentos podem ser práticos, né? Você pode utilizar de treinamento prático para poder orientar os trabalhadores, treinar os trabalhadores, isso eu acho que é interessante, incluir essa atividade prática. Existem algumas normas, por exemplo, o curso de operador de caldeira exigia lá, né, o treinamento prático, né? Porém, agora a norma está dando essa abertura, né, que você pode fazer exercícios simulados e práticas para repassar a orientação ao trabalhador. Vejo isso de forma muito positiva. Às vezes você ficar só na teoria, o trabalhador não consegue assimilar. Aproveitamento dos treinamentos na mesma organização. Esse aqui é pano para manga. Vamos lá. Pode aproveitar desde que o conteúdo e a carga horária atenda ao que está sendo requerido, desde que o treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior estabelecido em norma, ou a menos de 2 anos, quando não estabelecida essa periodicidade. Aqui vai ser pano para manga. Ele tem que ser validado pelo RT, né, o responsável técnico do treinamento, e a validade desse treinamento deve considerar o treinamento mais antigo. E aqui eu citei um exemplo que era justamente para complicar. Treinamento de empilhadeira, NR11, não há periodicidade definida, o que para nós atrapalha um pouco, né? Beleza, vamos supor que um funcionário, José, ele fez um treinamento de empilhadeira na empresa A, nós estamos falando da mesma organização,
dia 22 de agosto de 2018, tá certo? Empresa A. Agora, dia 22 de agosto de 2019, ou seja, um ano depois, ele ainda continua na empresa A e o gestor está querendo, vamos supor que o José fez esse treinamento de empilhadeira, mas ele não opera em empilhadeira, tá? Ele fez um treinamento lá, tal, para poder conhecer, mas ele não opera em empilhadeira. Agora, dia 22 de 2019, o gestor dele está querendo que ele opere, está querendo colocar ele, modelo de função, por exemplo, sei lá, colocar ele como operador efetivo de empilhadeira, tá certo? Um ano depois. Então, ele pode ser aproveitado, porque esse treinamento não tem prazo estabelecido em norma, e quando não houver estabelecido, há menos de 2 anos. Se ele está apenas um ano que ele fez esse treinamento, então pode ser aproveitado, tá certo? E ao entendimento, de acordo com o que está escrito na norma, esse treinamento aqui do José passaria a ter uma validade até dia 22 de 8 de 2020. Esse é o meu entendimento quando eu li essa norma, quando eu li isso. Já discuti isso com outros profissionais de segurança também, que também entenderam dessa mesma forma. Ou seja, a partir de agora, então, pela revisão da NR 01, um treinamento de empilhadeira que antes não tinha uma periodicidade definida, agora passa a ter. Enfim, isso vai dar pano para manga. Eu acho que ainda vai ter algumas orientações técnicas aí vindas do governo referente a esse assunto. Um próximo item é o aproveitamento de treinamento entre as organizações, ou seja, organizações diferentes, né? Aí o item 1.6.7 fala o seguinte, que os treinamentos poderão ser avaliados pela organização e convalidados, aproveitados. Né? Eles poderão ser avaliados, mas tem que ser convalidados por essa outra organização. Essa convalidação tem que considerar as atividades desenvolvidas, né? Tem que saber se não é muito discrepante uma atividade da outra, o conteúdo de carga horária, qual foi o conteúdo de carga horária feito na empresa A e qual que é a exigência da empresa B. Então, isso tem que ser verificado. E o último treinamento, período inferior ao estabelecido em norma ou menos de 2 anos. Mesma situação do exemplo anterior. E deve ser emitido um novo certificado com a data do treinamento convalidado. Tá? Então não quer dizer, ô José, traga seu certificado lá de operador de empilhadeira da empresa A, que eu vou pegar esse certificado e anexar no seu prontuário aqui na empresa B. Não é isso. Deve ser emitido um novo certificado com data do treinamento convalidado, conteúdo programático, o responsável técnico dessa convalidação deve assinar também, né, esse certificado, tá? Então é mais um item aí. E o último item, a última observação que eu faço, é com relação ao treinamento EAD ou semipresencial. Dentro do item 6, reforça sobre a possibilidade dos treinamentos serem em modo EAD ou semipresencial. Próximo item. Bom, pessoal, próximo item, item 7, tratamento diferenciado para o microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Esse é o item que está dando o que falar, né? Fala o seguinte, as empresas que declararem informações digitais no formato do subitem 1.5.1, que estejam nessa classificação, MEI, ou EPT, que sejam de grau de risco 1 e 2 e que não possuem risco físico, químico e biológico, estão dispensados do PPRA e também do PCMSO se não houver risco ergonômico. Mas, referente a esse assunto do PCMSO, não vou nem entrar em detalhes, porque qualquer atividade você tem risco ergonômico, beleza? E detalhe, se você tem risco ergonômico, você precisa ter uma avaliação ergonômica de trabalho citado na NR17. Pois bem, daqui a pouco eu comento. O item 1, aqui fala, né, que as empresas que declararem informações digitais no formato do subitem 151. O item 151 fala o seguinte, as organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho. Então, detalhe, galera, lá no artigo 6º, né, porque a Secretaria ainda não emitiu nenhum modelo desse, né, não tem nenhum modelo digital, nenhum documento digital, né, não se sabe se vai ser o social ou outro documento, enfim. Só que lá no artigo 6º, né, lá no início da portaria 915, fala o seguinte, artigo 6º estabelece que, enquanto não houver sistema informatizado para o recebimento da declaração de informações digitais, o empregador deverá manter declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Então, o legislador está permitindo que a empresa emita uma declaração informando que não tenha esses riscos e é classificado um grau de risco 1 e 2. É o que está sendo citado aqui. Porém, tem um detalhe, pessoal. Mas então agora o empregador vai lá, emite a declaração, prega lá, fixa lá no estabelecimento e pronto. Eu penso o seguinte, por exemplo, o PPRA, até então, não precisa ser um profissional de segurança, tá? A NR9 permite que outro profissional elabore
o PPRA, que a critério do empregador tenha condições de elaborar, beleza? Então, e aí o que o empregador faz? E até hoje eu não conheço um empregador que pediu algum outro profissional para poder elaborar o PPRA. Sempre é um técnico ou um engenheiro de segurança quem elabora, né? Então, a minha visão, até dias atrás eu fiz uma live com o Gustavo Rodrigues, a gente comentava sobre isso, eu acredito que vai continuar o profissional de segurança fazendo avaliação para saber se aquela empresa tem um risco físico, químico e biológico ou não. Então vai continuar tendo essa avaliação desse profissional, porque o empregador, convenhamos, né, galera? Às vezes o cara lá é dono de uma padaria, o cara acha que não tem risco nenhum. E às vezes ele tem um risco lá, calor, por exemplo, que está vendo o risco físico, né? Um agente calor que está vendo o risco físico. Então, às vezes o empregador ele não vai ter noção, né? Ele não tem muita noção, às vezes, desses riscos. Então, na minha visão, continuará sendo contratado um técnico, um engenheiro, para poder fazer uma avaliação nessa empresa, para identificar que de fato não tem riscos, e aí sim emitir uma declaração, né? Então eu acredito que saindo do PPRA, entra essa declaração, e também não se esquecendo, eu acho que a análise ergonômica de trabalho, eu acho que agora começa a ganhar mais força. Até então, quando ela é deixada às vezes um pouco de lado, né? Mas com essa saída do PPRA, e com essa necessidade de manter o PCMSO quando há o risco ergonômico, poxa, se há o risco ergonômico, você tem que ter uma análise ergonômica do trabalho. Então, a minha visão é essa, sair do PPRA, continua tendo um profissional de segurança ali, para poder fazer essa identificação, fazer essa avaliação dos riscos, para de fato comprovar que não tem risco físico, químico e biológico, e aí agora mais ganhar uma força a mais com o AET, a avaliação ergonômica de trabalho. Próxima dica, próxima orientação. E chegando aos últimos itens, item 8, disposições finais, não mudou nada comparado com a norma anterior. Próximo item é o anexo 1, que fala dos termos e definições. Aqui houve algumas novas inclusões de alguns termos e alguns outros termos foram alterados, o entendimento. Então vale a pena dar uma consultada lá no anexo 1. O anexo 2, ele trata do treinamento EAD e do semipresencial. Então é um anexo ficou bem completo, né? E aqui eu coloquei algumas observações, né? Que a própria empresa pode fazer esse treinamento EAD, ela pode desenvolver, que eu acredito ser pouco provável, né? Assim como ela pode terceirizar, ela pode contratar outra empresa especializada nesse assunto. Se contratar, isso é importante, achei interessante isso aqui. Se contratar, tem que especificar lá no contrato que a empresa contratada ela deve atender ao item 2.2 do anexo 2, que tem lá todas as exigências, né? Isso tem que estar previsto no contrato, no pedido de compra, no contrato, enfim. Deve haver um projeto pedagógico, esse projeto pedagógico tem que ser revalidado a cada 2 anos. O ambiente próprio para o treinamento EAD, né? Não adianta colocar o cara lá numa sala com ruído, por exemplo, né? Então tem que ser uma sala própria para isso, né? Deve haver um canal de comunicação para dúvidas, então nessa plataforma que o trabalhador for utilizar, tem que ter uma opção, um canal exclusivo, um tira dúvidas, por exemplo, né? Tem que ter isso lá. Tem que ter uma prova que pode ser presencial ou online, tá certo? Online, logicamente, são senhas individuais, cada trabalhador deve ter sua senha. O empregador tem que guardar essa avaliação e os logs de acesso, ou seja, todo aquele histórico de acessos do funcionário para a realização do treinamento, para a realização da prova, isso deve ser armazenado. Tá? Então, assim, eu indico uma boa leitura desse anexo 2. E para fechar, o anexo 2 da portaria 915, tá? O anexo 1 fala da NR1, o anexo 2 fala dos itens revogados, né? É citado na portaria 915. Dos itens de forma geral, lá no meu estudo técnico detalhado, no meu e-book, né? Só reforçando aqui na descrição, vai estar o link para você poder receber esse e-book de forma gratuita, tá? Um estudo bem completo. Lá eu cito com mais detalhes, mas de forma geral, pessoal, o anexo 2, vários itens que foram revogados, é porque falam sobre treinamentos, capacitação, certificados, então, de fato, sem necessidade, várias normas citam isso, então agora isso ficou tudo concentrado na NR01. Direito de recusa, várias normas também citavam sobre o direito de recusa, agora está constando na NR01. Um item que me chamou a atenção, que isso não está na NR01, e foram revogados de algumas 3, 4 normas, era aquela parte que falava que a contratante e a contratada eram solidariamente responsáveis. Então, esses itens que são citados em algumas normas foram retirados, foram revogados de fato, e eles não estão, esse item não está estabelecido na NR01. Não sei se vai vir alguma atualização do governo pela frente citando esse item específico, né? Ou se no campo jurídico, né, se já tem lá
alguma prática que já acontece com relação a isso, né? Que já cita que são solidariamente responsáveis a contratante e a contratada. Pessoal, então é isso. Chega ao término aqui desse estudo da NR1. Aqui foi só um resumo, né? Novamente mencionando, quem quiser o estudo completinho e detalhado, com os comentários e tudo mais, basta clicar no link que vai estar disponível na descrição aqui no YouTube, ou lá no meu Instagram, na minha biografia do Instagram, é só clicar lá para poder receber esse e-book gratuitamente no seu e-mail. Se você gostou, né, se você não gostou também, deixa seu comentário, se gostou, deixa seu joinha aí, convido a todos a se inscrever no meu canal do YouTube, a me seguir lá no Instagram também. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, um abraço.